Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Aleluia. Ezequiel 22, verso 30 e 31. Bom, pastor Ronaldo vai ler, a igreja acompanha em nome de Jesus. E busquei dentre deles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que os seus caminhos recaíssem sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Pode se assentar em nome de Jesus. Cadê aquele livrinho, pastor? Queridos, olhem aqui para mim em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Quando um conferencista ele vai levar uma mensagem, ele vai para uma conferência, antes ele pega a programação da conferência, ele já começa a orar, a buscar e preparar algum material para levar para a conferência. E a maioria das coisas Deus vai confirmando e você vai ministrando. Outras Deus fala, não é isso daí não, isso aí é para depois. O pastor Ronaldo passou em todas as congregações apresentando esse livro aqui, A Oração Eficaz pelos Perdidos. E uma coisa que eu fiquei impressionado, literalmente impressionado, é que a maioria das coisas que ele citou e falou para mim desse livro, Deus tinha me dado a revelação, e eu preguei em muitas igrejas este ano essa mensagem, entrando na brecha. E como é um momento que a igreja wesleyana, não é aqui de Ribeirão Preto, mas a igreja wesleyana está vivendo esse momento desse livro maravilhoso, que custa apenas R$5 e é preço de custo, ele não tem nenhum lucro em cima, ele é preço de custo para você aprender. Tem aí inclusive, depois é só procurar com a Tatiane também, R$5 é esse livro aqui. Você vai aprender com esse livro, e juntando com essa palavra que você vai ouvir hoje, uma instrumentação para você ganhar as pessoas que você ama, e para você ganhar para Jesus também as pessoas que estão abandonadas, que poucas pessoas estão se preocupando com elas. Então eu fiz questão, falei, pastor Ronaldo, domingo amanhã vai ser uma mensagem bem avivalística. Amanhã nós vamos pregar uma palavra de repleplé de Jeová, mas hoje nós vamos ensinar a igreja a ganhar almas, amém? Que é o grande papel da igreja, que é ganhar almas. Então você vai pegar essa mensagem de hoje, entrando na brecha, e depois quem puder adquirir o livro, você vai adquirir e você vai ter aí instrumentação para ganhar almas, seus familiares, seus amigos e até as pessoas que você não conhece. Eu estava vindo para cá, tinha uma jovem caída na calçada, na rua do pastor Ronaldo, dando o maior bafão, cachaçada, chamando o urubu de meu louro. A coisa mais triste é a menina. Sabe, irmão? Podia ser sua filha, podia ser uma filha sua, podia ser uma irmã sua. Eu falei para a irmã Fátima, eu quando eu tinha 15, 17 anos eu era igual. Eu andava bêbado pelas ruas também. Coisa triste. Mas aqui nesse livro está dizendo que se você não orar pelas pessoas para elas se converterem, elas não vão se converter. Se ninguém orar por essa moça que nós vimos hoje, ela não vai se converter. Então por isso que a palavra de hoje é entrando na brecha. Se você vai aprender 4 coisas que você deve fazer para estar na brecha pelas pessoas que você deseja que seja salvo. E pode saber, você vai aprender coisas maravilhosas pelo nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, primeira coisa, lembrando o contexto da mensagem, Deus chega para o profeta Ezequiel e diz, olha, eu procurei alguém para se colocar na brecha por essa terra, não encontrei e eis que permiti a destruição, e trouxe sobre eles o meu juízo, a minha ira, por causa dos seus pecados. A coisa mais importante para se ler a Bíblia é entender que em grande maioria das escrituras, a Bíblia ela é em termos de figuras. Aqui nós temos figuras. Aqui a brecha são falhas e pecados que as pessoas têm, por onde os demônios e os inimigos entram e dominam a pessoa.
Essa terra que Deus disse, olha, procurei alguém para se colocar na brecha por essa terra. Essa terra é o coração dos homens, significa os homens, porque o Antigo Testamento se completa no Novo. Então no Antigo Testamento Deus fala, procurei alguém para se colocar na brecha por essa terra. No Novo Testamento, Jesus Cristo contou a parábola do semeador que joga semente pelo campo onde passa, e que algumas sementes caem em terra boa e outras caem em terra ruim. Depois ele conta a parábola e ele diz que a semente é a palavra e a terra é o coração. Então o que acontece aqui, meu irmão? Essa terra é os homens, são as mulheres que estão esparramadas pelos 4 cantos desse planeta. Então Deus está dizendo o seguinte: eu estou procurando alguém para se colocar na brecha, para interceder por essas vidas, porque senão eu vou permitir a destruição vir sobre eles. Eu estou procurando alguém para se colocar na brecha pelaquela menina que eu e o pastor Ronaldo vimos ali. Deus está procurando alguém para se colocar na brecha por ela, para que Deus não venha e permita destruição sobre ela. E eu quero lembrar uma coisa que às vezes nós esquecemos: o teu pai, se ele não está aqui na igreja, ele não é crente, ele pode ser um bom pai, pode pagar bem os impostos, pode ser um marido que honra a tua mãe, porém, se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Se você está aqui e tem filhos que não estão aqui, não servem a Jesus, ele pode ser um bom filho, pode ser estudioso, pode estar fazendo faculdade, pode ser respeitador, carismático, ser o menino do bairro que todo mundo gosta, ser a menina do bairro que todo mundo tem simpatia, porém, se não se converter, não vai ser salvo. E aí estende-se isso para os nossos amigos de escola, estende-se isso para os nossos colegas de bairro, estende-se isso para a nossa nação. Se nós não entrarmos na brecha por quem nós conhecemos e por quem nós não conhecemos, Senhor, eu intercedo pelos mendigos, eu intercedo pelos presidiários, eu intercedo por tal. Se nós não entrarmos na brecha por eles, mais cedo ou mais tarde vai cumprir o verso 31. Por causa dos seus pecados, eu permiti que viesse o castigo sobre eles. No verso 30, Deus chama alguém para se colocar na brecha. No verso 31 ele diz: como ninguém entrou na brecha, os seus pecados foram se acumulando e o meu castigo veio sobre o povo de Deus. Não ter Jesus no coração é um dos maiores pecados que existe. Ou melhor, é o maior pecado que existe, porque Ele é o nosso Redentor, Ele nos salvou. Não se aproximar de Deus através de Jesus é o pior dos pecados que existe. E a grande desculpa do diabo é: eu tenho Jesus no meu coração, eu não preciso ir para a igreja porque eu tenho Jesus no meu coração. É a grande mentira do diabo. Muitos familiares, amigos dizem isso: não, mas eu tenho Jesus no meu coração. E virar fanático que nem você e tal. E na verdade essas pessoas precisam desesperadamente por alguém que esteja intercedendo por eles. Então vamos ver 4 coisas que você a partir de hoje tem que fazer para entrar na brecha por quem você ama e por quem você até mesmo não conhece. E quem quer aprender, diga amém. Primeiro, para você entrar na brecha, você precisa pedir perdão pelos pecados das pessoas. Não é só pelos seus não, mas pelo pecado das pessoas. Peça perdão, literalmente. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz em João 16, verso 8, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Então essas pessoas que não têm Jesus, elas não estão convencidas de que o que elas estão fazendo é errado. Então elas pensam o seguinte: camarada me ameaçou de me matar, antes de eu matar ele do que ele me matar, antes a mãe dele chorar do que minha mãe chorar. Eu não quero saber se a menininha tem 12, 13 anos não, eu sou um homem de 24, 25 anos, a menininha tem 12, 13 anos, está dando em cima de mim, se eu não pegar ela, outro vai pegar. Eles não têm o Espírito Santo
para mostrar que eles estão errados e convencer eles. Então o que acontece? À medida que eles não têm isso, mas nós temos o Espírito Santo, à medida que eles não têm como entender e reconhecer e assim pedir perdão pelos seus pecados, somos nós que temos que fazer isso por eles. A Bíblia diz, olha que revelação gostosa, que quando um homem pecava, conforme fosse o pecado dele, ele vinha até o sacerdote, trazia um animalzinho para oferecer em sacrifício. O sacerdote partia aquele animal, pegava o sangue daquele animal, melava o dedo polegar da mão e o dedo polegar do pé do rapaz, e depois aspergia sangue sobre ele. Significava que o sangue daquele inocente estava cobrindo o pecado daquele homem. Quem entendeu, diga amém. O que isso quer dizer no mundo espiritual hoje, pastor? Simples, no mundo espiritual quer dizer o seguinte: hoje nós somos esse sacerdote. Nós somos, a Bíblia diz que agora nós ganhamos a condição de entrarmos diante de Deus. O que o sacerdote fazia? Entrava na presença de Deus em prol do povo. O que nós somos agora? Sacerdotes. Nós temos toda a condição de entrarmos na presença de Deus em prol dos familiares, dos amigos e das pessoas que nós não conhecemos. Hoje nós somos, diz aí, ó, eu sou sacerdote. A Bíblia fala de sacerdote se referindo a líder espiritual, mas também se refere a sacerdote, aquele que tem condições de entrar na presença de Deus. Agora veja o seguinte, o que isso quer dizer? Nós temos condições e o dever de pegar o sangue de Cristo e aspergir sobre os pecadores. Boa essa revelação, né? Senhor, perdoa meu pai em nome de Jesus, perdoa minha mãe, o pecado da minha mãe é sem vergonha, minha mãe não tem caráter. Senhor, perdoa meus irmãos vive enchendo a cara, vive usando maconha, E aí você vai aspergindo o sangue de Cristo sobre eles. De preferência, conte o pecado que ele tem cometido. Senhor, eu estou diante da tua presença, quero pedir perdão pelo meu pai. Senhor, meu pai vive traindo a minha mãe. Meu pai é um escândalo, conjecturas, tá? Meu pai é um escândalo na região. Eu tenho vergonha da situação que meu pai está vivendo. Senhor, perdoa o pecado. Meu pai só chega bêbado em casa. Implica comigo porque eu te sirvo. Mas Senhor, meu pai é ignorante. Perdoa ele em nome de Jesus. E a mesma coisa pela nação. Perdoa a pornografia na época do carnaval. Perdoa, Senhor, a prostituição infantil que o nosso país tem se metido. A Igreja da Graça exibiu uma reportagem há uns 4 anos atrás, quando o furacão Katrina entrou dentro de Nova Orleans e acabou com a cidade. O satélite bateu uma foto quando o Katrina entrou dentro de Nova Orleans e no meio do furacão, acredite se quiser, não era montagem, porque foi o satélite que bateu a foto, tinha um feto de uma criança no meio, o vento formou um feto, está na revista da Igreja da Graça, o vento formou um feto, aí a manchete era, Nova Orleans, destruída por coincidência ou juízo de Deus, porque lá o aborto é legalizado, é permitido, e o furacão entrou e destruiu a cidade. Ninguém estava orando por Nova Orleans. Olha o que aconteceu com Nova Orleans. Agora, e lá em Amós capítulo 7, a Bíblia diz, o Amós era o profeta do momento. O Amós estava orando e teve uma visão. E ele diz, e eis que eu vi uma grande nuvem de gafanhoto vindo sobre Israel para destruir a nação. Então eu clamei rapidamente e disse, Deus, lembra que Jacó, que era o codinome de Israel, lembra que Jacó é pequenininho e tenha misericórdia. E sabe o que Deus disse para Amós? Tá bom, não acontecerá, vou aplacar a minha ira por causa da tua oração. Por causa de um homem orando, Deus aplacou a ira sobre Israel, um país inteiro. Mas não acaba aí não. Depois continua o texto no capítulo 7 e disse Amós, e novamente tive uma visão, e eis que um fogo vinha para destruir todo Israel. Então rapidamente orei e falei, Senhor, lembra que Israel é pequenininho e tenha misericórdia. E o Senhor aplacou a ira novamente. Deixa eu falar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. Tem pessoas na sua casa que só não está no quinto dos infernos porque você está orando por ele. E às vezes você fica assim, será que está adiantando, pastor? Já faz 5 anos, 8 anos, ainda não se converteu. Está adiantando sim, porque não está no inferno, porque você está orando. E vou te provar,
2 Reis capítulo 8, verso 19, olha o que diz: e Deus não destruiu a cidade de Judá por amor a Davi, por amor a um homem. Deus não destruiu uma cidade inteira. Tem amigos seus que só não está no inferno, é livre de acidente de carro, é livre de assalto, é livre de espancamento. Sabe por quê? Porque você está orando. E você fica assim, mas será que está adiantando? Será que está adiantando? Meu irmão, quando nós oramos, alguma coisa acontece. Guarda isso na sua vida. Quando nós oramos, alguma coisa acontece. É que você não está vendo, porque nós temos olhos físicos e não espirituais. Mas vai estar acontecendo, irmão. Então peça perdão pelo pecado do povo. A Bíblia diz que antes de vir um reavivamento em Israel, quando eles saíram do cativeiro, Esdras capítulo 9, a Bíblia diz que Esdras reuniu o povo e pediu perdão pelos pecados dele e de toda a nação. A Bíblia diz lá em Neemias, no livro de Neemias, Neemias também faz a mesma coisa, mas lá em Daniel capítulo 9, verso 20, eu estava meditando em Daniel essa semana, e Daniel no verso 20 diz assim: e depois de ter orado, pedindo perdão pelos meus pecados e pelos pecados de Israel, me levantei e fui fazer os meus afazeres. Peça perdão pelo país. Perdoa, Senhor, esses políticos corruptos que têm criado lei para querer parar o nosso país, o evangelho no país. Perdoa esses corruptos que estão inventando lei para legalizar o homossexualismo que o Senhor abomina. Perdoa, Senhor, a pornografia do carnaval. Perdoa os baile funk que anda desviando os jovens. Perdoa a corrupção do país e manda para cima. Perdoa a idolatria por deuses pagãos. Perdoa as festas juninas que acontecem e arrastam multidões. Perdoa e vai mandando para cima. Tudo que você lembrar que o país comete de pecado, vai pedindo perdão. Tudo que você lembrar o que a sua família faz, aqueles que não servem a Jesus, pede perdão por eles. Tudo que você lembrar que seus amigos fazem que não agrada a Jesus, pede perdão por eles, porque isso vai fazer com que Deus estenda misericórdia sobre eles. Pega o sangue de Cristo e asperja sobre eles. Joga o sangue de Jesus sobre eles. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. O Jó disse: pode ser que os meus filhos tenham tido algum pecado, eu vou fazer um sacrifício por eles. Ele não disse meus filhos pecaram, ele disse pode ser que eles tenham pecado, eu vou fazer um sacrifício por eles. Primeiro, quer entrar na brecha? Então vai ter que aprender. Peça perdão por eles. Até hoje, meu irmão, 12 anos de conversão, até hoje eu peço perdão pelo descaso do meu irmão em não querer a Deus. Peço perdão pela minha irmã. Peço perdão por amigos. Peço perdão pelo país. Quando chega a época da Aparecida, aquela época lá de outubro, Senhor, perdoa o nosso país. Perdoa a ignorância do nosso povo, que nessa hora está adorando um pedaço de gesso, de madeira. Tem misericórdia do nosso país, perdoa, Senhor. Ah, irmão, se você imaginasse como Deus se agrada disso. Isso é entrar na brecha. Sabe por quê? Eu e o pastor Ronaldo temos uma amizade muito bonita. Se um dia alguém me prejudicar, exemplo, e o pastor Ronaldo, eu não quero, eu estou chateado com a pessoa, e o pastor Ronaldo intervir e falar: ô rapaz, poxa, que é isso aí? Não, deixa para lá, em nome da nossa amizade. Ó pastor Ronaldo, eu ia pegar esse camarada aí, mas por causa da nossa amizade, eu vou deixar quieto. Agora imagina no mundo espiritual, Deus chegar e falar: eu ia matar o teu pai e jogar no inferno, eu ia permitir que o diabo acabasse com ele, mas porque você está orando, eu não vou permitir mais. Eu vou dar mais chance para ele se converter, mais chance. Eu ia permitir que o mal viesse sobre seus filhos, mas já que você está lutando, insistindo por eles, eu vou dar mais chance para eles, mais chance. Quem entende, diga amém. Primeiro, para entrar na brecha, peça perdão pelo pecado das pessoas. E lembrem, de preferência contra o pecado. Segundo, repreenda os demônios que impedem eles de ver a verdade. Eu falava com o pastor Ronaldo ontem, que nas minhas férias do ano passado, eu preguei para uma tia minha que ela é católica não praticante, vai na igreja de vez em quando. E a minha tia também já foi na macumbinha. Deixa eu te falar uma coisa. O censo de 2002 disse, se é mentira é do censo, não é minha,
que de cada 10 católicos praticantes, 8 vão na macumba. Isso é mentira do censo, não tem nada com isso. Pode ficar admirado que é por aí mesmo. Aí eu cheguei para minha tia e falei assim: tia, eu sei que a senhora ia na macumba. Não, eu sei que a senhora ia, eu sei. Agora presta atenção, a senhora já percebeu que a Aparecida que a senhora gosta é a mesma dentro do terreiro de macumba? Ela eu falei, é ou não é? É. Eu falei, então. Só que mesmo assim, ela preferiu continuar acreditando no catolicismo. Eu falei, pastor Ronaldo, por que isso? Porque há um demônio que mesmo ela vendo, ela não enxerga. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz no Salmo, a palavra do Senhor diz claramente no Salmo 115, que aqueles que adoram imagem de escultura se tornarão como elas. Terão olhos, mas não verão. Terão ouvidos, mas não ouvirão. Terão boca, mas não falarão. Terão perna, mas não andarão. Então a minha tia tem olho, mas ela não enxerga. Ela ficou como uma escultura de imagem, porque um demônio tampa a visão dela. 2 Coríntios 4, verso 4 diz que o diabo cegou o entendimento dos homens para não verem a glória de Deus. Por isso que aqui nesse livro tem uma menção sobre isso, de que se nós não orarmos, as pessoas não vão se converter. Porque nós temos que orar e falar para o demônio soltar a pessoa. Quem entende, diga amém. Você tem que orar e falar, solta ele em nome de Jesus. A tua palavra vai entrar. Eu tenho uma mensagem aí, se você quiser adquirir, o poder das nossas palavras. Nós mostramos como é que a palavra entra no mundo espiritual e faz o que você declarou. Então quando você lança a palavra do mundo espiritual, ela pode estar do outro lado, lá do Japão. A palavra ecoa e vai lá, entra no mundo espiritual a favor dele, a favor dela, e começa a prender e repreender os demônios. É dessa forma. Escuta isso, que eu achei uma das coisas mais tremendas, e eu quero embasar na mensagem aqui. Tem um testemunho de um pregador chamado Tadeu Yoshos. Esse Tadeu Yoshos, você encontra esse testemunho em locadoras de filmes evangélicos. Ele se tornou conhecido porque ele entrou numa igreja evangélica na Bahia, quando ele era macumbeiro. Ele atirou na mão de um pastor, derrubou o pastor incorporado ali e atirou na mão do pastor, e ele fez o segundo pacto com a Xuxa. A Xuxa fez pacto com 3 grandes feiticeiros. Engraçado, né? Os 3 se converteram, só falta a Xuxa. Ô Senhor, salva aquela mulher. Já pensou se a Xuxa se converter, meu irmão? Que coisa tremenda que não vai ser? Padre Marcelo, hein? Pode ter certeza, ora, meu irmão. Entra comigo nessa, ora. E eles se convertem. Agora olha só isso aqui, meu irmão. O Jorge Eval fez pacto com a Xuxa, hoje é pregador. Tadeu de Oxóssi fez pacto com a Xuxa, hoje é pregador. Tem um Yoshiko fez pacto com a Xuxa e hoje é pregador. Só falta a Xuxa mesmo. Aí observa essa. Se os pais do porco se converteu, por que os porquinhos não vai, né? Agora observa essa. O Tadeu era um camarada muito ruim. Eu vi isso aqui do testemunho dele. Para você ter uma ideia, eu estou falando de ordenar que os demônios sejam repreendidos, amém? Para você ter uma ideia, ele com a quadrilha dele sequestrava moças de 17, 18 anos que não tinham Jesus e levava para a mata, onde ele consagrava a mata para o demônio. E lá tinha um toco de uma árvore que ele arrancou, e ele sentava. Depois que eles estupravam a moça, eles colocavam a moça lá, amordaçada, com a mão presa no tronco, sentada. Ele colocava combustível na moça e queimava a moça aos poucos. Ela acabou com a amordaçada, aqueles olhos arregalados, choro. Ele enfiava o punhal no coração da moça, puxava o coração ainda pulsando e falava: enxucaveira, é para você, e comia. Isso é pra você ver. Ele fez isso com muitas mulheres. É para você ver como ele era ruim. Agora olha a conversão dele, para você tomar. Aí chegou uma época que ele estava vindo do terreiro e o demônio não incorporava mais nele, o enxucaveira não manifestava mais nele. E ele estava nervoso, ele conversando com o filho do chiqueiro lá: eu estou nervoso e tal, porque o enxucaveira parece que está triste comigo, manifesta. Aí o enxucaveira entrou no menino. O rapaz manifestou no meio da rua, para lá e para cá. Aí ele reverenciou o enxucaveira: ô meu santo, por que você não entra mais em mim? Ele falou assim: porque tem uma véia que está fazendo a reza com o pé para trás. No linguajar espírita, reza com o pé para trás é oração de joelho, né? A pessoa tá... Só que para eles, feiticeiro, é reza com o pé para trás. Tem uma véia de uma tia sua, uma miserável de uma tia sua, de cabelinho branco, que está fazendo a reza com o pé para trás. E ela fez um encantamento com aquele lá de cima, que é o linguajar que eles usam, né? E aquele lá de cima colocou um anjo do seu lado e falou que nenhum demônio mais é para entrar em você. Eu tento entrar em você e o anjo não deixa.
Olha que tremendo, irmão. Aí ele falou: não, mas eu não quero saber de anjo nenhum, não, eu quero saber de você. Ele falou: pois é, você vai ter que matar a véia para o anjo subir para mim poder entrar de novo. Aí ele foi atrás de matar a véia e pô, final da história. Aí lá ele acabou se convertendo. Ele foi para matar a tia dele e lá ele se converteu. A tia dele viu ele, fazia 15 anos que não via ele, viu ele num jornal de papel. Falou: isso aqui é meu sobrinho Tadeu de Oxóssi? Que história é essa? Feiticeiro? Ela ajoelhou e começou a orar pela conversão dele. E ele foi convertido. Ela pediu para Deus colocar um anjo do lado dele. Meu irmão, repreenda os demônios. Você tem que repreender. Você tem que chegar e falar: em nome de Jesus, eu sei que há um espírito que impede a conversão dos meus familiares. Eu repreendo vocês em nome de Jesus. Sai da vida dos meus familiares agora. Sai com o teu catolicismo, com o teu espiritismo e tal. Que os olhos deles sejam abertos. Escuta essa. Estava pregando para uma cunhada minha, casada com o irmão da minha esposa. Chama Vera. Essa aqui é tremenda. Escuta essa. A Vera, católica praticante, ela ia ser freira. A menina gostava do catolicismo mesmo. Comecei a pregar para ela, comecei a combater com a palavra, e ela começou a quebrantar. Aí um dia eu dei uma intimidada nela. Falei: Vera, vem cá. Por que você ainda não saiu do catolicismo? E tinha um porém. Ela ia na missa de manhã, no domingo. Eu e minha esposa ia orar: Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo demônio que fica levando ela para os deuses pagãos agora. E nós gorando a missa mesmo, meu filho. Gorava a missa deles. Em nome de Jesus, que eles peguem pavor pela missa, eles não queiram mais saber de nada e tal. E chega de servir esses deuses, nós repreendemos esses demônios que seguem. Aí cada domingo eles vinham mais desanimados. Aí um dia meu cunhado foi lá em casa e falou: tem mais graça de ir na missa, não sei o que está acontecendo. E eu por dentro assim: você não sabe, mas eu sei. Aí um dia eu intimei minha cunhada. Falei: Vera, por que você ainda não largou do catolicismo e veio para o evangelho, que é a palavra verdadeira, que eu já te provei? Ela falou assim: porque eu ainda estou em dúvida. Eu preciso de um impacto, de uma coisa forte. Lembra que eu falei para você no começo que eu ia te trazer instrumentação nessa noite, né? Eu preciso de uma coisa forte que mostre que realmente eu estou errada, porque a palavra já está vindo, mas eu quero uma experiência. Eu falei: ah, é? Então tá bom. Aí ela entrou para dentro. Eu morava em casa germinada. Ela entrou para dentro. Nós tínhamos acabado de vir da igreja. Encontramos ela lá fora. Eu e a minha esposa entramos dentro de casa, estendemos a mão para a casa dela. Olha a oração que eu fiz: demônios que prendem ela, que cegam ela e o marido. Ela já não tem mais prazer de estar na missa, e vocês, papapá, eu te repreendo em nome de Jesus. E falei: Senhor, agora que a demoniada saiu, dá um pesadelo para ela. Isso é que é cunhada, hein? Dá um pesadelo para ela. Ela quer um impacto. A minha esposa é testemunha. Ela quer um impacto. Dá um impacto para ela. Dá um pesadelo para ela sair daí aceitando a Jesus. E fomos dormir. 5:30 da manhã ela me espanca a janela: pastor, abre. Acordei minha esposa e falei: é o sonho. Abri a porta, ele entrou que nem um raio. Me dá água. Água. Falei: calma, conta o sonho. Ela: ué, como é que você sabe que eu sonhei? Eu falei: não, conta o sonho, depois eu falo. Aí eu chamei minha esposa veio. Eu sonhei que eu estava morta, e a minha mãe e minhas irmãs todinhas com fio de alta tensão, me dando choque para terminar de me matar. Eu falei: simples, você é a primeira a se converter e morrer para o catolicismo. Deus te deu o impacto que você queria. Ela falou: eu aceito. Desfez das imagens, desfez de tudo. Hoje é obreira na nossa igreja. Ora para o demônio soltar, e ele vai ter que te obedecer no nome de Jesus. Minha mãe chegou lá em casa um ano atrás assustada: meu filho, a sua irmã está tendo umas neuras lá de depressão. Para ela não ficar trancada no quarto, ela sai toda madrugada, 2:30, 3 da manhã, e está indo lá na boca de fumo. Mas a minha irmã fez exames, irmão, e ela não usa droga. Mas ela ia lá porque para ela não ficar trancada no quarto, ela depressiva ia ficar jogando conversa fora com os viciados, a ponto de estruparem ela lá, a ponto de a polícia entrar e levar todo mundo, a ponto de uma gangue rival entrar lá e matar ela. Ajuntei eu, minha mãe e minha irmã, e minha esposa, nós três. Falei: ah, é, mãe? Quando está acontecendo isso? Toda madrugada. Oramos: em nome de Jesus,
demônios que visitam a minha irmã de madrugada e leva ela para macumba, leva ela para a boca de fumo. Eu te repreendo e ordeno, parem de visitá-la e não leve ela mais para lugar nenhum, e que ela fique em casa dormindo, em nome de Jesus. Nunca mais foi para a boca de fumo. Daquela noite em diante, nunca mais. Oração, diga, a oração tem poder. Agora você tem que crer que tem. Primeiro, peça perdão pelos pecados deles. Segundo, manda o demônio que leva ele para a prostituição, que leva ela para a safadeza, soltar ela. Aconteceu na cidade do interior, lá em Mato Grosso do Sul, na vida de uma irmã que eu conheço. Ela foi para a igreja, chamou a filha de 17 anos. Filha, vamos com a mamãe para a igreja? Ah, mãe, não vou não, mas fica tranquilo que eu vou ficar em casa, não vou sair. Quando a mãe estava na igreja, o Espírito Santo falou para ela: sua filha saiu com 3 rapazes que querem estrupá-la. Escuta a história. Cidadezinha do interior, estupra no Brasil, passa para o lado do Paraguai, a polícia não acha mais. Ela foi com 3, chegou em casa, a filha não estava. Ela foi orar. A oração dela era: primeiro, demônios que arrastaram minha filha de casa, soltem ela em nome de Jesus. Segunda oração: Senhor, com a tua mão forte, traz ela de volta. Depois a menina contou o testemunho. Ela estava lá no bailão, é festa de rodeio, ninguém fica parado. E a gurizada, ninguém vai ficar parado mesmo, todo animado, babando que nem cão louco pro lado dela. E toma caipirinha, toma cachaça, e toma cerveja. Toma, minha filha, que nós estamos adubando. E aí a menina ficou alegre, começou a chamar o urubu de meu louro, Brasil, e a gurizada babando pelo canto da boca. Vamos buscar mais uma, que hoje vai ter um negócio aqui. Rapaz, ela conta que ela lembra que os 3 saíram para buscar mais cerveja. E ela estranhou que eles viviam cochichando. Quando foram buscar mais cerveja, uma voz que ela não sabe de onde veio falou para ela: sai daí agora. Sai daí agora. E foi embora. Aí, do baile para a casa dela, era 3 quilômetros, mas de escuridão e trieiro no meio do mato. Porque para ir ela foi de carro com os colegas, para voltar tem que voltar sozinha. Ela olhava para trás e ela via uma mão enorme empurrando ela. E a mão empurrava ela. Ela andava mais 30 e a mão empurrava ela. Ela chegou em casa empurrada por uma mão que guiava ela. Poder da oração. Poder da intercessão. A mãe mandou o demônio soltar, os demônios foi lá, soltou, e a mão de Deus trouxe de volta. Terceiro, para você entrar na brecha por alguém, pregue para ele. Ah, pastor, tem gente que não quer me ouvir falar. Prega com a tua vida. Uma moça mandou um e-mail para mim um dia desse, falou assim: pastor, como posso fazer? O meu marido se recusa a me ouvir falar da palavra. Eu falei: pregue. Eu mandei um e-mail de volta, falei: pregue com a tua vida. Mostra que você é diferente. Mostra que você é outro tipo de mulher. Prega com a tua vida. Feliz das jovens que estão aqui, meninas, 14, 15, 17, 18 anos, que tiver meninas lá na escola sua, que se converter porque elas viram no seu comportamento uma moça diferente. Feliz das pessoas que lá no serviço olharem para os adultos, os jovens que estão aqui, e quererem ser igual a vocês. Feliz de pessoas assim, que tem um bom exemplo para ser seguido. Prega com a tua vida. Prega. Mostra que você é um jovem diferente. Mostra que você é um homem diferente, que você é uma mulher diferente. Você acha que seu marido não está vendo? Que ele não é crente, não segue nada, mas que você tem um comportamento diferente? Que as outras mulheres, amiguinhas do trabalho lá, ficam botando peruca de touro nos companheiros dele, mas que você é fiel a ele? Você acha que ele não está vendo? Você acha que os pais que têm filhos que vão para a igreja, que tem um bom comportamento, ele não está vendo? Que as outras menininhas tudo assanhadinha com funk para lá e funk para cá? E que a filha dele que vai para a igreja é diferente? Eles veem. Prega com a tua vida. Agora, pastor, e para quem está longe? Para quem está longe, ora pedindo para Deus enviar alguém lá para falar do evangelho. Senhor, envia pessoas lá para falar do evangelho. Ele está lá na Paraíba, está lá na Bahia, envia alguém para pregar o evangelho. Eu não tenho como ir lá, envia gente lá. Olha a experiência que eu vivi nas férias do ano passado. Eu estava com a minha esposa, fomos visitar uns parentes dela.
Aí eu sentei e comecei a conversar com um primo dela de 30 anos. Papo vai, papo vem, pá! Comecei a entrar com o evangelho. O rapaz começou a ficar quebrantado e já não conseguia mais segurar as lágrimas, chorando porque quer ser liberto da bebida e pá, pá, pá. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: intensifica nele, bate mais pesado, porque a tia dele está orando para ele se converter. A tia que mora longe, gente. Olha que experiência gostosa. A tia dele que mora longe estava orando pela conversão dele. E quando eu falava com ele, o Espírito Santo falou com todas as palavras: ora firme por ele, prega para ele, vai doído, porque a tia dele está orando para ele se converter. Às vezes, eu falava com o pastor Ronaldo quando vinha para cá, às vezes você vai num grande culto evangelístico, o pregador fulano de tal vai pregar, tem lá um pregador, ele prega, tem 3.000 pessoas, 500 vão aceitar Jesus. Oh, esse pregador é fantástico, que camarada que prega e tal. Meu irmão, a participação dele é só de 10%. 90% é a família que estava orando: Senhor, salva o meu querido, salva o meu amigo, salva o incrédulo. 90% é da igreja: Senhor, que nesse evento haja salvação, que nesse trabalho haja vidas se convertam a Ti. O papel do pregador foi só chegar e concretizar o restante, mas tudo foi preparado na oração. Eu fui pregar no Uruguai ano passado, 2 graus negativos. Fizeram um esquema errado lá para me pregar em praça aberta, e era para me pregar 4 horas da tarde, o sol estava gostoso. Rapaz, deu tudo errado a organização, fui pregar 7h30 da noite. Campo aberto, Uruguai, 2 graus negativos, sensação térmica -4. A minha mão quase grudou no microfone assim, gelada, virou uma pedra de gelo. Tinha 10 malucos na praça, que não estava com a vida destruída, não conheciam Jesus, não tinha mais ninguém, só eu, o grupo de apoio. E quem que vai estar num frio desse, rapaz? Campo aberto, não tinha nem cobertura na praça. 10 pessoas que não conheciam Jesus. Preguei uma mensagem de 15 minutos, né? Porque para quem não é crente você tem que pregar rápido, senão ele não aguenta ficar ouvindo. Fiz o apelo. As 10 pessoas que nunca tinham conhecido Jesus foram à frente e aceitaram Jesus aos prantos. Agora, êxito meu? Não. A igreja estava orando: Senhor, que haja salvação, Senhor, que haja mudança. E os familiares daquelas pessoas, amigos deles também. É assim, irmão. Nós temos uma participação pequena. A participação maior é através da oração. É através da oração. Mas independente disso, é importante pregar. Se você não prega com a palavra, prega com o seu testemunho. Se você não prega com o seu testemunho, é longe, ora para Deus enviar alguém lá para pregar a palavra. E aonde você for, brinque, se divirta, mas não deixe de semear a palavra. Fala de Jesus. Fala um pouquinho de uma coisinha alegre. Fala de uma brincadeira, qualquer coisa. Mata a saudade, lembra de momento e depois traz para o lado de Jesus. Quarto e último, para terminar a mensagem. Entrar na brecha, para você entrar na brecha por alguém, você vai ter que ficar lá, perseverando até a pessoa se converter. Passe 2 dias, 2 anos, 20 anos, 50 anos. Não desista enquanto não ver aquela pessoa convertida. O pastor Ronaldo distribuiu para vocês aquele cartão de oração dos seus amigos, né? 10 nomes. Vou te dar um conselho: não desfaça daquele cartão enquanto você não vê aquelas pessoas na casa do Senhor. Quando eu me converti, eu fiz uma relação dos meus familiares, meus amigos, dos rejeitados da sociedade. Fiz uma relação enorme. 10 anos depois, todos os meus parentes que estavam na relação, sem exceção, se converteram. Parentes. E 90% dos meus amigos também. Ficou somente uma parte da minha família, porque é mais difícil, que o inimigo fica em cima, né? Porque você está na obra, ele quer resistir, quer te atrapalhar. Mas eu tive um aproveitamento de 90% daquelas pessoas que eu orava continuamente de vê-los convertidos. Minha parentela em Campo Grande inteira, tia com mais 5, 6 filhos, seus filhos e todos dentro da igreja. Persevere, irmão.
O que falta muito para o cristão no dia de hoje é perseverança. Ele ora de manhã, ele ora 1, 2 anos, se não consegue ele já desiste. Falta muito perseverança para as pessoas. Faz 12 anos que eu oro para o meu irmão, que é um dos maiores tatuadores do estado de Mato Grosso do Sul, que pensa que tem Deus e não tem, se converter. E quando vem uma notícia ruim, que nem veio esses dias, que ele estava no hospital lá porque deu um ataque no coração dele, eu falei desse jeito: não adianta, Satanás, eu te repreendo, porque Deus tem uma obra na vida do meu irmão e ainda não aconteceu. Solta o meu irmão em nome de Jesus. Meu irmão foi para casa. Oro há 12 anos por uma irmã que sofre com depressão. Senhor, em nome de Jesus, a minha irmã tal. Quando vê uma notícia ruim, ela foi internada de novo, ela está com problema, parece que quer internar ela como louca. Eu falo: Satanás, eu te repreendo, no hospício você não põe a minha irmã. Deus tem uma obra na vida dela. Eu oro em nome de Jesus, eu cubro ela com a oração e pá. Lá está minha irmã solta de novo. Lá está minha irmã em casa de novo. 12 anos, não é 12 dias, mas perseverando. Perseverando. Fica em pé em nome de Jesus. Fica em pé. Eu conheci uma mulher que foi da nossa igreja, vou contar isso e vou terminar. Sofreu 20 anos na mão do marido. Ele teve 5 amantes, que ele confessou, fora o que ele não quis confessar. Pegou doenças sexuais 4 vezes, passou a doença para o marido, para a esposa. Ele bêbado, vinha da boate com a bagunça lá, botava os 4 filhos para correr e atirava para matar os filhos. Se os filhos não jogassem no chão e descessem rolando, matava os filhos. A mulher dele me ligava desesperada, porque ela era obreira junto comigo em outra igreja, e falava assim: irmão Jorge, porque eu não era pastor ainda, o que eu vou fazer? Eu falei: você tem 2 escolhas. Se você separar dele, é uma escolha, mas eu te garanto, tenho certeza que se você perseverar, Deus vai mudar esse camarada. Meu irmão, ela chorava: eu vou continuar. Teve um dia que nós pegamos panfleto para distribuir na rua. Estou falando de perseverança. O marido dela falou: você não sai daqui com esse panfleto, essas porcarias. Eu vou pregar, eu preciso evangelizar. Ah é? Ele jogou álcool nela, nos panfletos, acendeu o fósforo e falou: pisa um passo na frente, você vai virar torrão de carvão aqui. O cara era mau. Aí um dia nós estávamos 20 anos ela orando por ele. Já pensou o que é servir um marido e pegar a doença, porque o camarada pega a doença lá e traz para ela? Orando. Aí um dia nós estávamos numa vigília e ela estava quebrantada, chorando. Aí alguém falou: o que foi, irmã Ana, que você está triste assim? Ai, que agora o momento de deslumbre acabou. Agora eu vou para casa e vou ter que aguentar o meu esposo. Ele vai vir me agredir de novo, vai tal. Aí naquele momento Deus me deu uma palavra. Eu botei o dedo de direção dela e falei assim: assim diz o Senhor, se ele levantar a mão para você de novo, eu quebro a mão dele. Ela chegou em casa 5:30 da manhã. Ela entra em casa tudo em silêncio. Quando ela entra no quarto, ela olha para a cama, ele não está. Quando ela fecha a porta do quarto, ela atrás da porta do quarto fala um monte de palavrão. Eu falei que se você fosse apanhar. Ele mandou a mão nela e ela afastou. Quando ela afastou, ele bateu com a mão no guarda-roupa de madeira maciça. Au! Quebrou a mão. Quebrou feio, irmão. Gemeu de dor. Ela pôs a mão no ombro dele, ele agachou de dor. Ela falou assim: Deus falou hoje, antes de eu vir para casa, que se você levantasse a mão para mim, ele quebrava a tua mão. Aí ele: me leva no hospital, me leva. Ela levou ele no hospital. Quando ele voltou, isso era de madrugada, quando eles voltaram de manhã, ele pediu para ela fazer um café. Aí ele falou assim para ela: ô Ana, isso aqui eu ouvi dele, do testemunho dele. Ô Ana, essa história que Deus ia quebrar minha mão é verdadeira? Aí ela falou: é. Pô, mas seu Deus é mau, hein? Aí ela falou assim: mal? Mal é você, que eu vou buscar esse Deus. Ele falou assim: eu vou abrir o jogo com você.
Eu já te traí tantas vezes, já fiz isso. Aí ela falou assim para ele: não tem nada novo, tudo isso aí eu já sei. Aí ele falou: como é que você sabe? Ela falou assim: você acha que eu sou besta? Você acha que eu não sei tudo que você já aprontou na vida, o tanto que você me prejudica? Eu estou com você porque eu te amo, e porque eu fiz uma escolha de ficar com você, e você vai ser salvo, em nome de Jesus. Ele começou a chorar, coisa que ele nunca fez na vida na frente dela. Falou: me leva para a igreja. Hoje ele é pregador do evangelho, e ela é missionária com ele. Isso que eu estou falando aqui, eu assisti, a minha esposa assistiu de camarote. Hoje ele prega o evangelho, arrependido, mas ela perseverou. A família toda dela serve a Jesus. Hoje ela fala para mim e para minha esposa: valeu a pena cada lágrima, cada lágrima. Não vai mandar Deus quebrar a mão dos seus parentes aí não, viu? Isso aqui foi Deus que falou, se fazer, e foi através disso que Deus salvou ele. Afinal de contas, Zacarias 2:8: quem toca em você, toca na menina dos meus olhos. Fecha os seus olhos. O louvor vai ministrar uma canção, e depois dessa canção você vai lembrar de algumas 2, 3 pessoas que mais são necessitadas no momento, e você vai levantar uma oração por eles do jeitinho que eu te ensinei. Você vai pedir perdão, você vai ordenar que os espíritos soltem, e você vai declarar a sua perseverança em lutar por essa alma. Essa unção que o pastor Ronaldo falou, que nós já sentimos aqui, é a unção que testifica toda essa palavra, e a unção que vai entrar no mundo espiritual com toda oração que nós vamos fazer. O louvor canta. Enquanto isso, pensa em 2 pessoas aí, pelo menos 2, seja familiar, seja quem for, pense em 2 pessoas aí, e daqui a pouco nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos orar, porque hoje é uma noite especial de oração, de intercessão, porque recebemos nessa noite mais instrumentação para lutar contra o mal. A Bíblia diz, olhem para mim, a Bíblia diz em Salmos 33:12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que maldita é a nação cujo Deus é uma senhora. Portugal tem por Deus uma senhora, e é o país mais pobre da América da Europa, um dos mais pobres. O México tem por Deus uma senhora, e é um dos países mais miseráveis que existe. O Brasil, durante anos, centenas de anos, teve por Deus uma senhora, mas por causa da igreja que tem orado, a história tem mudado. As pessoas não crentes dizem que pelo crescimento tão forte do evangelho, em mais 6, 7 anos nós ultrapassaremos todas as religiões no Brasil. Isso eles que não são crentes. Imagina se nós profetizarmos, irmãos. Não vai nem 7 anos, vai bem menos. Conversão em massa. Sabe, irmão, eu gosto de futebol, mas eu tenho um desejo no coração. Em vez de ver as pessoas gritando "sou louco por ti, Corinthians", de ver elas gritando, estádios inteiros, "sou louco por ti, ó Cristo". Pastor Nelson, da Wesleyana de Curitiba, falou uma coisa interessante. Sabe por que que os gays, eles deitam e rolam no Brasil, fazem parada gays, baderno, enche a mente dos adolescentes de imoralidade sexual? Porque a igreja se calou. Quando a igreja no Brasil orar contra essas porcarias, orar para que tudo isso pare, pode ter certeza que vai parar. Esse ano teve o maior movimento evangélico contra a parada gay em termos de oração, e foi uma das piores paradas gays que já teve no Brasil. Jogaram bomba, atrapalharam o evento deles, e não foi evangélico que jogou não, viu? Se a igreja orar, irmão,
Jesus colocou uma autoridade sobre a igreja. Existe uma autoridade. A autoridade não está com o diabo. A autoridade não está com os movimentos homossexuais. A autoridade está com a igreja. Poucos anos, irmãos, poucos anos, e nós vamos cumprir essa palavra. Feliz é o Brasil, porque tem como Senhor só um Deus. Mas ore firme, ore. Nem escândalos como anda acontecendo com igrejas evangélicas que tem parado o crescimento no Brasil. Deus tem um plano tão grande para o Brasil, tão grande, irmãos, que talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a primeira capital do Brasil chamava-se Salvador. Deus tem um plano sobre a nossa nação. E agora nós vamos fazer aqui uma profissão de fé. Eu vou dizer, e você vai fazer isso aqui comigo, ó. Você vai gesticular. As simbologias no mundo espiritual valem muito. E nós vamos aqui, como voz profética, entregar o nosso país na mão do Senhor. Na mão do Senhor. Porque se um homem que nem Amós orou e Deus aplacou a ira sobre um país, se um homem como Davi orou e Deus não destruiu uma cidade por causa de um homem, o que Deus não pode fazer se nós unirmos a nossa fé? Eu vou dizer e vocês vão repetir. Coloque as duas mãos como se você fosse entregar assim, tá bom? Quando eu erguer, você vai entregar em nome de... Isso para Deus tem muito significado. No mundo espiritual tem muito significado. Eu falo e vocês repetem. Senhor Jesus, nesse momento nós nos arrependemos dos nossos pecados e também pedimos perdão pelo pecado do nosso país. E nesse momento nós te pedimos, Senhor, quebra no nome de Jesus a força da imoralidade, a força das drogas e dos demônios que estão sobre o nosso país. Faz um avivamento na nossa terra, porque nós estamos na brecha. E nós te pedimos que o nosso país tenha um só Deus. No nome de Jesus, nós entregamos o Brasil nas tuas mãos, e que venha o Salvador, no nome de Jesus. Amém.